Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Essa é a nossa aula número 31. Hoje nós vamos falar sobre o gênero textual carta de reclamação. Mas para a gente iniciar falando sobre esse gênero, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês conhecem ou vocês mesmos já compraram algum objeto pela internet, por exemplo, e esse objeto veio danificado ou não veio da forma como estava descrito na compra? Ok, então imagina que você comprou esse objeto e ele veio danificado. O que você faz? Você quer reclamar, não é isso? E o que você faz? Geralmente você telefona, mas é aí que a carta de reclamação entra, porque a carta de reclamação é um gênero textual que serve justamente para documentar e comprovar que você procurou a empresa que você comprou o objeto. Então vamos lá, acompanhe o slide para você saber o conceito de carta de reclamação, desse gênero textual que nós vamos estudar hoje. A carta de reclamação é um gênero textual utilizado quando o remetente descreve um problema ocorrido a um destinatário que pode resolvê-lo. E quem é o remetente? O remetente é aquele que envia a carta, é aquele que está procurando resolver o seu problema, reclamar do seu problema. E quem é o destinatário? O destinatário é quem recebe a carta, mas o destinatário, na carta de reclamação, será a pessoa ou a empresa que vai resolver o seu problema. Como eu disse, a carta de reclamação é um gênero textual, é um texto que o remetente, aquele que envia, tem o objetivo de reclamar um problema ocorrido a um determinado destinatário. Esse destinatário deve ter o poder e dever de resolver o seu problema. E qual é a linguagem que você vai utilizar nessa carta de reclamação? Você deve utilizar a linguagem formal. Temos a linguagem formal e a informal. Então você deve escrevê-la, a carta de reclamação, em linguagem formal. Temos a linguagem formal e a linguagem informal. Você deve escrever em linguagem formal porque você não conhece esse destinatário. A linguagem formal deve ser uma linguagem objetiva, clara e precisa. Então, você, remetente, deve ter essas características na linguagem da escrita da carta de reclamação. Você deve apresentar polidez, tentar ser gentil e não tentar ser ofensivo, por você estar chateado, aborrecido com o problema do seu objeto. Então, dessa forma, você utiliza a linguagem formal. Quem faz a reclamação deve se utilizar de um discurso argumentativo. Número 1, descrever de maneira clara o problema que ocorreu. 2, quais as consequências desse problema em sua vida? 3, mostrar por meio de bons argumentos que você tem razão. E número 4, apontar possíveis soluções para que haja entendimento entre as partes. Então, na sua carta de reclamação, você deve colocar todos esses pontos que foram aqui descritos. Nós vamos ler um exemplo de carta de reclamação para você entender melhor desse gênero textual do qual estamos falando hoje. Vamos lá, no slide aparece para vocês remetente e destinatário. Se a sua carta de reclamação ela for pelo correio, você deve colocar dessa maneira. Caso você envie por e-mail, já que nós estamos numa era tecnológica e para ser mais rápido naquilo que você busca, então geralmente você utiliza o e-mail. No e-mail já vem o espaço do remetente e do destinatário, mas na carta, no corpo do e-mail, o que você vai escrever? Acompanha no slide. Olha só, você deve colocar local, Rio Branco no caso, vírgula e data. No caso dessa carta, ela é do dia 15 de fevereiro de 2020. Então, na primeira linha, local e data. Na linha abaixo, tem escrito, senhora gerente da loja Pessoal Elegante. Chamamos, gente, de vocativo. Vocativo é a forma pela qual você chama
o destinatário, você chama alguém, é o vocativo. E nunca esqueçam na carta de reclamação o pronome de tratamento, que deve ser respeitoso. No caso dessa carta que aparece para vocês, o pronome de tratamento é senhora, senhora gerente da loja Pessoal Elegante. Vamos lá, agora é o corpo do texto. O corpo do texto vai vir a descrição do que aconteceu, os argumentos do remetente, o que ocorreu para ele estar escrevendo essa carta e no final do corpo do texto ele vai querer que haja uma solução para o problema dele. Vamos ler a carta sem interrupção. No último dia, 1º de fevereiro, dirigi-me ao seu estabelecimento, situado na Rua do Equívoco, número 2, a fim de comprar um vestido e um terno. Após escolher os modelos que me interessaram, solicitei que a mercadoria fosse entregue na minha casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. No dia 10 do mesmo mês, foi-me entregue as roupas encomendadas. No entanto, constatei manchas no vestido e no terno. Diante deste fato, recusei as roupas e solicitei que me fossem enviados outros modelos em excelente estado, o que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a presente data, continuo à espera. O atraso na resolução do problema vem ocasionando grande preocupação em mim e em minha esposa, visto que temos um grande evento para irmos no dia 21 de fevereiro. E para isto, precisamos estar muito bem vestidos, o que esperamos fazer com as roupas de sua tão conceituada loja. Por este motivo, demando que outro vestido e terno, de mesmo modelo, sejam entregues sem falta, dentro de 3 dias úteis. Caso contrário, anularei a compra e exijo o dinheiro do pagamento de volta. Sem mais, João da Silva. Então, vocês viram que o corpo do texto acabou na palavra volta. Após isso, há uma breve despedida, no caso, de maneira formal. Não pode vir escrito beijos, abraços, pois não há intimidade entre o remetente e o destinatário. Deve ser uma despedida formal, como atenciosamente ou como está escrito na carta de reclamação, sem mais. Após a despedida, vem a assinatura do remetente, João da Silva. Vamos lá, gente. Observem no slide o que eu falei para vocês. Na primeira linha, local e data. Segunda linha, temos o vocativo, a forma como você vai se dirigir ao destinatário. Nas outras linhas, nós temos o corpo do texto, que no início está descrevendo o que aconteceu. O remetente, ele descreve, ele explica o que aconteceu. Depois, nós temos o argumento, a argumentação, o que vem ocasionando ao remetente o problema de o terno e o vestido virem manchados. E, por fim, ele procura uma solução para o problema. Tá? Logo mais tem a despedida, sem mais, e a assinatura João da Silva. Espero que vocês tenham entendido o que é uma carta de reclamação, qual é a finalidade e a estrutura, a organização de como se faz uma carta de reclamação. Que vocês reconheçam esse gênero e que, quando precisarem, possam escrevê-lo. Agora nós vamos fazer 2 questões sobre o que nós estudamos hoje. Vamos lá, acompanhem. Em que situações podemos produzir uma carta de reclamação? Em que momentos nós podemos produzir uma carta de reclamação? Quando que eu vou produzir uma carta de reclamação? Qual é a resposta? Em situações em que queremos reclamar um problema ocorrido a um determinado destinatário, que tenha o poder e dever de resolvê-lo. E sobre o que nós estudamos, quais os elementos da carta de reclamação? Olha só, nós temos local e data na primeira linha. Na segunda linha, o vocativo, a forma como se dirige ao destinatário. Temos o corpo do texto, que vai tratar da descrição do problema, vai explicar sobre o problema de maneira formal, quais as consequências desse problema está ocasionando a você, remetente, e por fim você vai tentar resolver esse problema, procurar uma solução.
E, após o corpo do texto, nós temos a despedida, no caso dessa carta que aparece para vocês atenciosamente, e na última linha, a assinatura do remetente, ou da remetente, no caso, Raíssa Ellen de Souza. Espero que tenham entendido nossa aula sobre cartas de reclamação. Até a próxima! E não esqueçam de acessar ao site Eduque Acre para você assistir essa aula novamente e as outras aulas também. Obrigada!